com um tema que na verdade foi uma frase que eu terminei concebendo para fazer o cortejo, né? Que foi justamente dos 500 anos do Brasil, né? E dos 450 anos de Salvador, né? Há de passar por essa cidade a antítese carnavalesca dos navios negreiros, o cortejo afro, com a ideia de fazer um bloco diferente. A negrada diz que é o bloco diferenciado da cidade. De certo modo ele é isso mesmo. O cortejo eu pensei enquanto ainda estava no Olodum, né? Já nos últimos anos de contribuição com a arte, a cultura, as cores, né? De concepção da estética do Olodum, juntamente com outros diretores, enfim, com o João Jorge, com o Eusébio Cardoso, pensando as cores do bloco, eu estava pensando no cortejo afro. Meu último carnaval no Olodum, em 1997, 98 fiquei praticamente fora do carnaval, justamente pensando como fazer esse bloco, né? A ideia de fazer um bloco que não tivesse as cores do Olodum, que eu estava saindo naquele momento, que não fosse confundido com Ilê Aie, que é o grande inventor dessa estética baiana, né? De não ser confundido com o Afoxé Filhos de Gandhi, enfim, pela sua importância, pelo seu tempo, pela sua contribuição. Então, como é que faz um bloco? Aí eu pensei nas cores, branco sobre branco, que na época normalmente não se via, né? Tem gente que nem sabia que você poderia conceber uma estampa branca num tecido branco. Então, nós inauguramos isso no carnaval, branco sobre branco. Muita gente olhava com um estranhamento, porque não era comum, né? Normalmente os blocos afros têm as cores pan-africanistas, né? O Ilê, o Malê, o Olodum, né? O Muzenza, enfim. E eu tinha que fazer uma coisa diferente. Por isso que veio as cores, o que eu chamei na época de a contracor, branco sobre branco. Como o cortejo é um bloco consagrado a Oxalá, então vem aí as cores do níquel, né? O prata, o metal ali, tons de azuis, tudo isso para conceber um bloco que tivesse uma estética que no início eu sabia que causaria um estranhamento, mas as pessoas iriam se acostumar, né? Gostando ou não. E para mim o importante era que se manifestassem, gostando ou não. Então, cortejo branco sobre branco, um outro símbolo é a pena vermelha, o Ecodidé, que vem, lógico, da lenda do mestre Didi, porque Oxalá usa Ecodidé, aquela pena vermelha que todo ano o cortejo carrega. De longe já se identifica, opa, ali me parece que é o cortejo afro, por conta daquela pena vermelha, sempre. Depois a ideia do sombreiro. Eu estava procurando um outro símbolo também que pudesse marcar o bloco. Então, num dos carnavais do cortejo afro, me parece de 2006, eu conheci o Veco Araújo através de Aloysio Menezes, nosso compositor grande Aloysio Menezes, e Portela Açúcar. Eles, amigos de Veco, me apresentaram e eu vi uma performance de Veco no bloco, né? Daí eu pensei, eu disse, é esse cara, é essa figura e esse elemento. Então o sombreiro passou a ser o grande símbolo do cortejo afro, né? E a figura de Veco Araújo, que é um performance, que é um artista, que é um ator, um artista de verdade. Então tudo isso faz do cortejo afro um bloco diferente, singular, no seu pensamento, nos seus princípios, conceitos, enfim. A partir daí, vamos para o carnaval. Fomos no primeiro ano, eu convidei o Aloysio Menezes para ser o MC, né, o mestre de cerimônia do bloco, e nesse mesmo ano nós tivemos a Mariene de Castro, que ainda grávida do seu primeiro filho, João, né, com o meu amigo querido, meu compadre J. Veloso. Ela subiu no trio do cortejo, que foi a Caetanave. A Caetanave, inclusive, é um projeto que eu recuperei porque estava procurando uma outra coisa para o cortejo e descobri a Caetanave lá no CIA. E pensei, poxa, a Caetanave aqui embaixo de uma árvore, se acabando. A Caetanave foi aquele trio feito em 1970
quando Caetano Veloso e Gilberto Gil voltam do exílio. Então foi uma homenagem à volta deles do exílio, sobretudo Caetano Veloso. Por isso, Caetanado. E eu fiquei pensando como recuperar esse equipamento. Aí pensei primeiro em Moreno, eu disse, pô, tem que chamar Moreno, porque aí eu acho que é essa juventude que herda tudo isso, que pode trazer de volta a Caetanado. Mas Moreno, no Rio de Janeiro, terminou não dando tempo. Eu disse, pô, tem mais gente aqui importante nisso. Aí me lembrei, logo em seguida, de Carlinhos Brau. E fui atrás do Brau, fui na casa dele, chamei, ele estava saindo para o Candial, me lembro como hoje, porque tinha uma gravação lá no estúdio, na Ilha do Sapo, que é o estúdio que ele tem lá no Candial. Eu disse, não, Brau, nós vamos ali no outro lugar. Ele, Pita, eu tenho uma gravação. Eu digo, esqueça, marque para mais tarde. Enfim, consegui arrastar Carlinhos Brau até o CIA, e quando ele chegou lá, eu disse, olha ali o que eu tenho para você. Ele olhou. Sim, eu digo, olha, ele, cara, é a Caetanado, pronto. Aí, aquela coisa toda, né? E aí ele teve a ideia, Pita, vamos conservar a Caetanado original e faremos uma réplica. E ainda teve a ideia de dar um jato de fibra de vidro na Caetanado, uma espécie, uma forma de embalsamar, digamos. Eu digo, poxa, isso aí é coisa dos faraós, vai virar uma múmia. Mas ficou bacana. E aí nós fizemos uma réplica da Caetanado, que é o que tem hoje, que Brau leva para a rua, para o carnaval. No primeiro ano do cortejo afro, voltando, nós saímos justamente com a Caetanado. E no primeiro ano do cortejo, quem saiu conosco? No primeiro dia nós tivemos o Lazo e a Virgínia Rodrigues. O cortejo já surge dessa forma, né? E no domingo, o segundo dia e o último desfile, porque nós saímos muito cedo, saímos numa quinta-feira na Barra e no domingo à tarde, tipo 16 horas. No domingo nós saímos com o Caetano. Aí ele foi no circuito Barrondina, 4 da tarde, luxo só, com Caetano Veloso, primeiro ano do cortejo afro. E assim que ele surge no carnaval, e já chama a atenção das pessoas, olha, tem uma coisa interessante aí que está chegando. Justamente o nosso bloco. No primeiro ano, eu fiquei pensando o que fazer enquanto criar a estampa para o bloco, mas foi tudo muito rápido. Eu lembro que o lançamento do bloco foi no Rio Vermelho, no Acarajé da Dinha. Eu não conhecia a Dinha pessoalmente, né? A nossa grande Dinha do Acarajé, que hoje está no Orum, e a banda Chase, que estava dando um apoio na época para o cortejo, né? Um apoio luxuoso enquanto imprensa, interessada em tudo aquilo. Ela me apresentou Dinha do Acarajé e eu fui lá, né? E nós acertamos tudo para fazer o lançamento justamente na casa da Dinha, que também era uma coisa nova na época. E ela olhou para mim e falou assim, não se preocupe, eu cuido de tudo. Ou seja, Dinha, saudosa Dinha do Acarajé, ela bancou tudo, né? Abriu a casa, ofereceu coquetel, bebidas, enfim, toda a imprensa lá, né? O Carlinhos Brau foi também no dia do lançamento, a Virgínia Rodrigues. Me lembro que eu convidei Heron, que um antigo compositor, cantor do Ileaie, hoje falecido, mas na década de 80 era a grande figura do Ileaie desde o início do bloco. E outro, Oswaldo Bailado, porque a ideia do cortejo, primeiro para vocês pensarem, o cortejo não tem um nome, eu acho que é o único bloco na cidade que não tem nome, ele é um cortejo. Ele é um cortejo afro, podia ser um cortejo indígena, podia ser um cordão carnavalesco, qualquer coisa. É um cortejo. Justamente para livrar, assim, digamos, das amarras do convencional, daquilo que, olha, não, ele pode ser o que quiser, fazer o que quiser. Essa liberdade nós temos. E as pessoas hoje já entendem o que nós queríamos dizer lá atrás, né? Então foi justamente esse cortejo afro. Foi dessa forma que nós fomos concebendo o bloco, né, e convidando as pessoas no decorrer da avenida para subir, para cantar, os cantores, compositores. Muita gente saiu no primeiro ano, nos 2, 3 primeiros anos do cortejo, dessa forma. E ali sempre com Aloysio Menezes e Mariane de Castro. Em seguida eu convidei com o J. Veloso, que era o nosso diretor musical,
Portela. Então, Portela passou a integrar a ala de canto do Cortejo Afro. Portela Açúcar, maravilhoso. Depois veio Valmir Brito, Marquinhos Marques, né? Consequentemente, Cláudia Costa e Chiro, que estão no cortejo até hoje. E nesse jogo nós fomos fazendo bloco, fomos fazendo carnaval, fomos criando um repertório, enfim, fazendo as coisas. No primeiro ano, por exemplo, a estampa do cortejo, eu não estou com o tecido aqui, mas tem uma original. Como eu não tinha concebido, digamos, uma estampa diretamente relacionada ao tema do bloco, eu peguei algumas coisas minhas, né? Fiz uma sériezinha, que é isso aqui, né? Que é um original de uma dessas estampas. São várias estampas reunidas, na verdade, e foi estampado branco sobre branco. Isso aqui é um vegetal que a gente usa para revelação das matrizes serigráficas, né? Então, isso aqui é um original feito com nanquim e caneta bico de pena. A partir daí que faz a gravação da matriz serigráfica, ou seja, esse trabalho tem 20 anos, né? O cortejo fez 20 anos no carnaval passado, ou melhor, 22 anos no carnaval passado. Então é a idade que tem esse original. O carnaval passado que eu falo é o carnaval de 2020, não esse carnaval que não tivemos, né? Que infelizmente não aconteceu e todo mundo sabe o porquê. Bom, então foi assim o primeiro ano do bloco, né? Teve um ano também As Palavras e as Folhas, onde eu pedi à minha mãe Santinha de Oiá, que me sugerisse justamente um tema. Então ela falou, por que você não fala sobre as folhas? E aí, então ela fez uma relação de vários nomes de folhas. E eu estampei, aqui também é um original da época, né? Com vários nomes de folhas, né? Folhas medicinais, folhas para chá, enfim. E isso nós estampamos no bloco. As palavras e as folhas. Vários temas. Carnaval 2003, uma homenagem a Pierre Berger, né? Pierre Berger contra as intolerâncias. É um tema também muito importante esse ano, no Carnaval do Cortejo Afro. 2004 fizemos Cinema Novo, né? Uma homenagem ao Cinema Novo, porque a minha ideia primeiro é que pudéssemos trazer para Pirajá, para o nosso bairro, a ideia da discussão sobre essas coisas, né? Sobre o cinema, sobre a indústria do cinema, né? Sobre o cinema na Bahia, sobre Glauber Rocha, sobre Mário Guzmão, Antônio Pitanga, enfim. E foi esse o tema que nós saímos em 2004. Nesse mesmo ano, foi o ano em que nós fizemos uma parceria com o Matthew Barney, um artista americano importante, né, e que na época era casado com a cantora Bjork, e junto com o Marco Lindsay, que foi quem me apresentou ao Matthew, nós fizemos um projeto chamado de Lama Lâmina, né, mitos e histórias de Ogum, enquanto orixá da construção e também da destruição, né, porque é um senhor da guerra, né, Deus do ferro. Então nós fizemos de Lama Lâmina. Foi uma intervenção na cidade, né, com equipamentos gigantes, tinha um trator de mineração carregando uma árvore, né, e uma mulher escalando essa árvore, né, para protestar contra o desmatamento. Isso tudo no Carnaval de 2004. Nesse mesmo ano, a Bjork, a cantora Bjork, veio para cá, ficou aqui em Pirajá, né, ainda tínhamos Mãe Santinha de Oiá, e ela ficou por aqui, ficou no bairro, brincando com as crianças, até que a imprensa descobriu que a Bjork estava aqui, né? Claro que foi aquela loucura, tirou a paz, enfim, e o meu interesse também por tudo aquilo, porque não nos interessava a presença da imprensa naquele momento, até porque ela estava aqui também cuidando de outras coisas, com a Ialorixá, e aqui é um lugar de paz.
né? Aqui é um lugar de paz. 2004. 2005, comida e tradição. Né? Foi o tema em que eu trabalhei muito com a questão de Cosme e Damião, que são os santos da comida também, mas comida e tradição para falar sobre fome no mundo. Uma metáfora, como é sempre os temas do cortejo afro. Então esse foi o tema do Carnaval de 2005, né? Tratando, digamos, sobre a relação à mesa mesmo, uma questão social, de quem pode, quem não pode, quem come, quem não come, falar sobre fome no mundo. Então, é isso. Deixa eu... Veja aí como é que tá, Lili, se tá tudo bem. Tá ok, tudo feito, maravilhoso. Pois é, 2005. O Carnaval 2006 do Cortejo Afro. Nós fizemos o tema Casa, Carne e Habitação, né? Também para falar sobre essa coisa da moradia, né? Da casa própria enquanto sonho da gente, do povo. Então foi esse o tema, Casa, Carne, Habitação. Também lembrando um pouco da música Refavela, de Gilberto Gil, que nos guiou nesse sentido, né? Que foi uma música que ele fez quando voltou do Festac, na Nigéria, né? Em 1977, por ali, que aconteceu um festival de cultura e arte negra na Nigéria. Então, Gil volta e compõe essa canção, que foi um norte também para nós fazermos o tema Casa, Carne, Habitação. Isso em 2006. Em 2007, nós tratamos da questão da reza. Rezas, benzeduras e simpatias. Né? Para falar sobre essas coisas. Minha mãe era uma rezadeira, por exemplo. E aqui em Pirajá, no terreiro de Oiá, muita gente vinha, e hoje ainda vem, mas muita gente na época procurava minha mãe para ela rezar. E era uma coisa incrível, mágica. E para que vocês percebam, tudo do cortejo afro tem uma ligação muito forte com esse lugar. Né? Porque é a ideia do lugar de onde a gente vem. Então a gente não tem que ter medo do lugar, muito pelo contrário. Se o lugar não for bom, a gente transforma, mas nunca negar o lugar. Nunca negar o lugar de onde a gente vem. Isso eu asseguro para vocês. Então foi esse o tema 2007, Rezas, Benzeduras, Simpatias. 2008, tema do cortejo, Índios. Eu ganhei de presente um livro do Moreno Veloso, até já falei sobre esse livro aqui, esse, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, né, que na verdade trata sobre a questão do extermínio dos povos indígenas na América do Norte. Os Comanches, Apaches, Sioux, Cheyennes, enfim, as tribos indígenas norte-americanas, como elas foram tratadas. E o Moreno me deu esse livro e chegou lá em casa e disse, eu estou com um livro aqui, eu acho que você vai gostar. Nossa, quando vi, eu falei, tá. Aí, enfim, terminou virando o tema. Coincidentemente, em 2008, 10 anos da morte do índio Galdino, que foi um índio da tribo Pataxó, que morreu, que foi assassinado, melhor dizendo, em Brasília, num ponto de ônibus. Ele foi queimado, né, por jovens da classe média de Brasília, e esse índio foi a óbito. Então, 10 anos. No Carnaval, nós colocamos um carro alegórico, que era exatamente um ponto de ônibus. E nesse ponto de ônibus, nós colocamos um índio descendente justamente dessa tribo Pataxó, do índio Galdino. E colocamos uma montanha assim, de rosas, né? E esse índio jogava as rosas no decorrer do desfile na barra, dizendo, olha, nós temos isso aqui. E o carro alegórico, esse caminhão, era um ponto de ônibus, exatamente um ponto de ônibus, que nós fizemos uma parceria com uma empresa, né, que instala esses equipamentos mobiliários na cidade, a JC Deco, uma empresa francesa, e eles nos cederam esse ônibus, nos deram todo o apoio, merecendo esse ponto, e nós confeccionamos, montamos esse carro alegórico e descemos a avenida.
Só que no decorrer da avenida, as pessoas começaram a devolver para o índio as rosas. Ou seja, ele jogava as rosas, as pessoas beijavam e devolviam, ou seja, uma cena interessante. Mas teve um momento que aconteceu uma coisa muito complicada, foi que alguém olhou para o índio, quase que entrou no bloco e acendeu um isqueiro. Ele ficou apavorado com isso, né? Lógico, ele ficou apavorado e no dia seguinte ele já não queria desfilar. Então nós terminamos convencendo, ele percebeu tudo. Né? Independente de qualquer coisa, nós apoiamos esse índio, nós compramos da tribo dele todos os adereços, né? Tinham vários cocás, contas, pulseiras, enfim, o artesanato da tribo. Nós, do Cortejo Afro, adquirimos como uma forma também de ajudar e de retribuir. Né? Ele me foi apresentado por um amigo, um artista plástico chamado Ubiraci Tibiriçá, que tem um ateliê no Centro Histórico. Enfim, contando com riqueza de detalhes para que vocês entendam e percebam como funciona o Cortejo Afro. Carnaval 2009, o tema Águas. 11 anos do Cortejo Afro, com o tema Águas. E foi um ano que choveu muito. Né? A gente quis falar sobre a água, sobre as divindades da água, né? Sobre a água enquanto um bem, né, mundial, e o problema da escassez, do desperdício, essas coisas todas. Tudo isso nós levamos para o Carnaval. Só que foi um ano que choveu torrencialmente. Eu me lembro que no decorrer do desfile, mas muita chuva, muita chuva. Passou um associado do cortejo por mim, assim, falou: Alberto Pita, pelo amor de Deus, vê se não vai inventar o tema pedra no próximo ano. Já pensou? Porque estava chovendo tanto que ele imaginou, claro, se eu fizer o tema pedra, pense em chover pedra. Mas não, lógico. No Carnaval 2010, aí nós fizemos Nave-Navio, uma odisseia africana, né? Onde eu trabalhei também muito com figuras rupestres, coisas que eu gosto muito de trabalhar com esses símbolos, com esses signos, né, desse período das cavernas, né? E mostrando também muito dessa África primitiva, né, dessa África da escrita, dessa África dos hieroglifos, dessa África da ciência, da matemática, enfim. O Cortejo Afro é assim, ele pensa dessa forma. Carnaval 2011 é o tema Um Trem para as Estrelas, que foi baseado na música Um Trem para as Estrelas, de Gilberto Gil e Cazuza, né? De Cazuza e Gilberto Gil. Um Trem para as Estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. E eu tenho aqui, por exemplo, o tecido desse ano. Um Trem para as Estrelas. Hoje eu vou mostrar. A partir de agora eu vou mostrar uns tecidos para vocês. Né? E tudo que eu falei até agora são histórias contadas nos panos do Cortejo Afro. Então, esse foi o ano, o Carnaval 2011 do Cortejo Afro, com o tema Um Trem para as Estrelas. Um trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ou seja, depois dos navios negreiros, outras possibilidades, outras relações, né? Outras formas de convivência. É basicamente isso. E no tecido, obviamente, é a letra dessa canção de Cazuza, Gilberto Gil, toda estampada nesse pano em tons de branco sobre branco, prata e 2 tons de azul, né? As cores do Cortejo Afro. Carnaval 2012, o tema Outras Palavras, né? Onde nós escrevemos também nos panos, né, uma série de textos. Outras palavras, canções, né, importantes do Carnaval Negro Baiano, né, Elegibô, do meu amigo Itamar Tropicália, né, que foi meu parceiro na música Alegria Geral, do Olodum, aquela que diz Olodum tá rico, Olodum tá pop, Olodum tá reggae, Olodum tá rock. Ele foi meu parceiro nessa canção. Então, vários trechos, vários textos aqui
publicados no tecido, texto do professor Hélio Santos, né? Do professor Milton Santos também, enfim, canções, ditos populares de Mãe Santinha, de Mãe Estela. Então esse foi o Carnaval 2012 do Cortejo Afro, com o tema Outras Palavras. E a banda, inclusive, ela saiu com uma burca, né, 200 percussionistas usando uma burca rosa. E muitos homens no bloco. Eu também coloquei de propósito para que eles pudessem provar um pouco do veneno. Né? Como é mesmo usar uma burca? O que significa usar uma burca? Que é algo para além da própria religião. Né? Então, foi esse tema de 2012 do nosso cortejo. 2013, nós fizemos Ogum, né? O orixá da guerra. O tema foi Homens do Ferro, né? Ogum. Esse aqui é um dos tecidos, é uma das estampas do nosso bloco. Foi o Carnaval 2013, Ogum. Nesse mesmo ano, nós saímos à tarde também no Afródromo, que foi um projeto do Carlinhos Brown, em que ele me convidou para pensar com ele a estética do Afródromo e também fazer essa relação com uma série de outros blocos que foram convidados para participar do Afródromo. 2013, Ogum, ainda uma outra estampa do Carnaval Ogum, essa. Porque normalmente o cortejo, a gente faz mais de uma estampa para o Carnaval, né? Mais de uma estampa para o folião, justamente para contar essas histórias. Então aqui são vários Oguns, aqui, né? Ogum Já, Ogum Alabedê, enfim, vários Ogum, Ogum Onirê, Ogum enquanto ancestralidade, enquanto tecnologia do ferro, né? O conhecimento, a engenharia. Então foi esse ano, 2013, Carnaval, Ogum, Homens do Ferro. 2014 foi um tema que eu gostei imensamente, né? Que foi Os Olhos de Xangô, ou seja, o Oju Obá. Pierre Berger foi o Oju Obá do terreiro Iliaxeu Coafonjá. Então, esse ano, só que essa estampa eu fiz no azul, que é justamente a cor do cortejo afro, né? Os Olhos de Xangô. Estamos falando sobre esse orixá, sobre o arquétipo do orixá, né? O orixá que simboliza a justiça, o orixá que é patrono dos juízes, advogados, enfim, todo mundo dessa área tem Xangô como patrono, os que têm juízo sobre tudo. E os olhos de Xangô também, para nós, significou e significa a relação da confiança no outro. Como eu falei, é tudo sempre sob metáforas. Por que os olhos de Xangô? Por que a relação da confiança no outro? Aí você pensa, quando você precisa viajar de urgência e precisa pedir para alguém tomar conta do seu filho, isso é uma relação de confiança. Então, os olhos de Xangô é justamente a relação da confiança no outro. Tem um ditado muito, muito forte no meio dos terreiros de Candomblé que diz: quem dorme com os olhos dos outros não acorda a hora que quer, a não ser que durma com os olhos de Xangô. Né? Então, porque aí é a relação da confiança no outro. Foi o Carnaval 2014. Inclusive, a bateria do Cortejo Afro, ela tem um dia do desfile em que todos os 200 percussionistas desfilaram com os olhos vendados. Então ninguém estava se vendo, era a relação da confiança no outro, se vendo, se percebendo através do som de quem estava ao lado, de quem estava atrás e na frente. E foi um momento mágico do Cortejo Afro. A gente gosta de mexer com essas coisas, de brincar com essas coisas.
O Carnaval 2015, o tema Oiá Balé contra as intolerâncias. Foi uma homenagem muito clara, né, e direta à nossa mãe Santinha de Oiá. Minha mãe, ela fazia, além de ser uma educadora, né, já falamos aqui muito sobre isso, ela também fazia rechelier, era uma artista, né, ela fazia bordado. E na juventude ela falava francês, fazia teatro, né, foi quem ensinou ao meu tio, o Dr. Carmelito, que nós perdemos recentemente, que era o seu irmão mais novo, ela ensinou ele a ler e escrever. E ele foi um dos primeiros homens negros a se formar na escola de medicina na Bahia. E depois ele foi para São Paulo, fazer a vida dele, enfim, só para vocês terem uma ideia. Então, esse desenho, essa estampa, na verdade, é uma estampa dela, a partir de um rechelier que eu fotografei e preparei para estampar os tecidos. Né? Essa foto aqui de Mãe Santinha é, na verdade, um retrato desenhado por Rony George, que é um artista maravilhoso, parceiro do Cortejo Afro. Então, ele desenhou essa foto, eu fiz essa estampa do entorno, obviamente, mas a assinatura aqui do tecido, de fato, além da gente, é de Mãe Santinha de Oiá. Então, esse foi o Carnaval 2015, Oiá Balé contra as intolerâncias. Iansã Balé contra as intolerâncias. A intolerância religiosa, a questão do racismo, da discriminação, do preconceito, enfim. Esse orixá, ele luta contra isso também. Foi o último ano dela, né? Carnaval 2015. Bom, Carnaval 2016, eu estava... Nossa, qual vai ser o tema do cortejo? Eu tinha feito Ogum 2013, Xangô 2014, Iansã Balé 2015. Aí eu disse, bom, vou fechar nessa trilogia, digamos assim, falando sobre orixá. Mas essa era a minha ideia. E eu lembro que eu estava aqui em Pirajá, né, com minha sobrinha Nívia Luz, que hoje é a Ialorixá, e é quem comanda essa casa, a herdeira da cadeira de Mãe Santinha. E nós perguntamos, eu falei, poxa, vou falar com minha mãe para ver se ela tem uma sugestão de tema. Já fiz Ogum, Xangô e Iansã Balé, vamos ver o que é que ela... E nós ficamos o dia inteiro, quase que insistindo, eu fiquei implorando para que ela me desse uma ideia de tema para o Cortejo Afro. Eu queria que aquilo partisse dela. E ela ficou o dia todo sem me dar resposta. Chegou a noite, quando eu estava saindo daqui de Pirajá, ela me chamou e chamou a Nívia, atual, e disse, bom, o tema, vocês querem uma sugestão? Oxum. Aí eu falei, mas mãe, eu fiz 3 orixás, não pensei em fazer... Bom, você me pediu, então o tema é Oxum. Oxum, a dona do colar de ouro. E eu, claro, né, obediente, terminei acatando, e nós fizemos exatamente esse tema, Oxum, a dona do colar de ouro. E esse foi um dos tecidos, né, feito para o Carnaval 2016, aí o desfile já sem Mãe Santinha, mas ela me fez uma recomendação que queria o bloco grande, bonito, muito rico, muito amarelo, etc. E eu fiz isso. Foi um carnaval muito difícil, né, mas a gente conseguiu fazer tudo. E foi um ano para mim que a banda estava mais linda, assim, chique, elegante, sofisticada, como é o Cortejo Afro. Então, esse foi um dos tecidos, né, que nós fizemos. Aqui, na verdade, é uma seda, que foi uma impressão digital que nós fizemos em São Paulo, numa parceria com o Paulo Borges, do São Paulo Fashion Week, e que mandou rodar 2.000 metros desse tecido, dessa estampa. Tem um outro também da banda, maravilhoso, e o do associado, digamos assim, do folião, das pessoas que compõem o bloco, já foi com essa estampa. Né? Isso é um tecido que ele tem
2,5 metros de largura. Né? Você vê que o braço quase que não alcança. Ó. Tá também no pano, escrevendo no pano, contando histórias, né? no tecido. Foi feita essa versão com amarelo ouro, né? Com cores de Oxum. E essa daqui também, a mesma estampa, só que usando um azul, né? Tem até uma fantasia ali, que foi uma das fantasias do bloco, um dos modelos, são vários modelos, e nós fizemos. Ok? Oxum, a dona do colar de ouro. Foi o primeiro ano do cortejo sem a Ialorixá, Mãe Santinha de Oiá, que todo ano saía no bloco, todo ano tinha o seu lugar e a sua cadeira para levar esse empoderamento para nós. Essa ideia de sair com o bloco afro, de colocar a cadeira em cima do carro alegórico, isso vem do Ileaê, no primeiro ano com Manilda Getulu, que saiu porque entendia que tinha que ter aquela presença mais experiente e de respeito, justamente para proteger o bloco. Então, isso terminou virando uma tradição, já que os blocos eles foram fundados depois do Ilê, todos depois do Ilê, entenderam que essa estética, esses símbolos, esses signos tinham que serem preservados. 15 minutos. E o cortejo não foge à regra. Quantos minutos eu tenho? 15 e 20. 15. Eu tenho 15 minutos? Olha só, eu tenho 15 minutos. Então tá, vamos lá. Carnaval 2017, amei também muito esse tema. Um canto de afoxé para Gilberto Gil. Né? Esse foi o tema desse ano, um canto de afoxé para Gilberto Gil. Também numa parceria com o Fauzi Hatten, com o Paulo Borges, nós estampamos esses tecidos em São Paulo, né, de forma digital, e lançamos no Carnaval de Salvador. Né? Ou seja, é uma roupa muito bacana, muito assim, como é o cortejo afro. Esse foi o Carnaval 2017, uma homenagem clara a Gilberto Gil. Né? Então foi toda a nossa energia positiva para aquele artista, para esse artista que nos interessa e nos encanta. E ele apareceu, depois de muito tempo, assim, publicamente, em cima do trio do cortejo afro, no circuito Barrondina, e foi o maior frisson. Eu fiquei impressionado. E as pessoas da família do Gil, né, veio para mim, a Marília, Gil, enfim, a Ivana Souto, falou, poxa, restabelecer uma energia para Gil e para nós, Pita, e vieram me agradecer. Eu fiquei muito comovido com isso. E depois isso virou um projeto que nós saímos pela Europa com o Aldo Brizzi, um maestro italiano maravilhoso, que fez todo um trabalho, e nós fizemos o Cortejio, né, uma turnê com Gilberto Gil e o Cortejo Afro, por alguns países na Europa. Então foi um ano que nos rendeu bons frutos. E aqui na fantasia, no tecido, contando histórias, né, de Ogum, com símbolos, né, de Xangô, já que é um homem cuja cabeça é Xangô. Então a gente conta essa história nos panos do bloco. Carnaval 2018, um ano depois, nós saímos justamente com Caetano Veloso, né? Que foi 2018, 20 anos do cortejo afro. Então, 20 anos do cortejo afro, nós retornamos com Caetano, que foi a grande figura que saiu conosco no primeiro ano do bloco. Então, ele saiu no primeiro ano do bloco e oficialmente, porque saiu cantando, e saiu agora, há 2 anos, no Carnaval 2018, e o tema foi Milagres do Povo, a partir da música, né, do Caetano, Milagres do Povo, né, com trechos maravilhosos, como é no xarel que brilha a prata a luz do céu, e o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor, tudo chegou. Sobrevivente no navio,
que descobriu o Brasil, foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Então foi esse ano do Cortejo Afro, né, Milagres do Povo, homenagem a Caetano Veloso. Carnaval 2019, o tema do Cortejo Afro, porque Oxalá usa Ecodidé. Aí eu quis voltar também nas cores, no branco sobre branco, que há um tempo eu não fazia diretamente para o grande público que sai no bloco, né, mas sim localizados com diretorias, convidados, sempre o branco sobre branco. Mas no Carnaval 2019 nós fizemos isso. E eu prometi para vocês que abri uma janela, não sei se dá tempo, para falar do afoxé Filhos de Gandhi, porque em 2019 também eu fui convidado por Gilsonei Oliveira e por toda a diretoria do Afoxé Filhos de Gandhi para pensar os 70 anos do Afoxé. Eu disse, olha, vocês estão me convidando, sabem muito bem que eu gosto de mexer nas coisas. Né? Eu vou fazer uma outra história. Né? O Gandhi, quando se vê, logo se identifica. Isso é bom, mas por outro lado, nós percebemos e sabemos que muita gente que eu falo, mais de 1000 pessoas, saem com fantasias de anos anteriores do bloco. E quase isso não é notado, porque ele é sempre daquela forma, né? com azul e branco, muito forte, com os colares, tudo. Você quase não identifica a diferença das fantasias. Então, eu disse, bom, 70 anos, o Gandhi, joia rara, vamos trabalhar com o dourado, porque esse bloco é uma joia rara. Né? 70 anos, opa, Oxum, vamos também pensar nisso, pensar no amarelo ouro de Oxum. 70 anos, Afoxé Badawi, que era azul e amarelo, o mar azul Badawi, como era conhecido, que foi o afoxé do mestre Moa do Catendê, da família Bafafé, da nossa família Bafafé, de Jorge Bafafé, Jacira, Mário, enfim. Então eu quis tudo isso na roupa do Gandhi. Fui à Fundação Pierre Berger e pedi autorização para usar justamente essa foto de Pierre Berger, que deve ter sido de 1951, 52, tipo 2, 3 anos da fundação do Afoxé Filhos de Gandhi, que foi em 1949. Então, a Fundação Pierre Berger nos cedeu o direito de colocar nas fantasias do Afoxé Filhos de Gandhi essa foto, em que tem fulhões do Afoxé Filhos de Gandhi num bonde, indo para o bairro de Roma, porque o Gandhi visitava os bairros, né? Ele ia para o Bonfim, ia para Roma, o bairro de Roma, ele ia para os mares, ele ia para a Ribeira, para o bairro da Liberdade, enfim. Então eu fiz o Afoxé Filhos de Gandhi pensando justamente nessa tradição. Mas, na verdade, o que para mim era tradição, para a diretoria do Gandhi, era negócio. Porque eles também entenderam, por outro lado, que quando colocam o amarelo dessa forma em que eu apresentei, isso iria, claro, inibir as pessoas que saem com fantasias anteriores. O que aconteceu? Foi o ano em que o Afoxé mais vendeu fantasia e o ano em que muita gente ficou de fora do Afoxé e nós percebemos muita gente vestida com fantasias anteriores fora da corda do Afoxé Filhos de Gandhi. Né? Ou seja, o que para mim era tradição, para o Gandhi, de alguma forma foi negócio. Mas no final deu tudo certo, porque houve uma rejeição, né, por parte de foliões, alguns que eu falo centenas ou até milhares, já que é uma afoxé que sai com 8.000 integrantes, porque recusaram o amarelo. Né? Que no fundo a gente foi percebendo um tom um tanto quanto machista nesse sentido. Né? Teve alguns que disseram, mas eu vou sair vestido de Oxum, eu não sou Oxum. Né? E eu pensando cá com meus botões, mas você vai provar do próprio veneno, já que o Gandhi gosta de jogar o colar e puxar a mulher, aquela história do beijo por um colar, aquelas coisas que acontecem no carnaval. Então eu também fiz por isso, justamente para causar essas coisas no afoxé. Eu gosto de mexer com essas coisas. Bom, eu tinha prometido, essa foi a frente da fantasia que eu mostrei. E aqui as costas da fantasia do Afoxé Filhos de Gandhi, do Carnaval 2019, esse ano do amarelo. E até eu fui conversar com o Gilberto Gil, contar para ele sobre a polêmica, o que estava acontecendo, e que estava muito preocupado mesmo, eu fiquei pessoalmente.
E ele, depois de ouvir toda a história daquele jeito, aí fez, tá bom, Pita, já entendi tudo, mas só vou lhe fazer uma pergunta. Eu disse, meu Deus, lá vem Gilberto Gil. Ele fez assim, você mexeu no turbante? Eu falei, não mexi no turbante. O turbante é branco. Ele fez, então tá tudo bem, tá certo. E eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o Gandhi é visto de cima, Pita. Se ele é conhecido como tapete branco da paz, ninguém vê tapete de baixo, se vê tapete de cima. Então, se você não mexeu, quem estiver em cima não vai perceber a diferença. E, de fato, ele estava certo. Ou seja, é a sabedoria. Então, automaticamente, a Flora gravou ele recebendo a fantasia do Gandhi, fazendo uma leitura, né, das cores, falando que no primeiro ano, nos primeiros anos não tinha pintura nenhuma, depois foi entrando um azul e outros azuis, e transformando até chegar ao amarelo de Alberto Pita. Então está contada a história do Gandhi. O cortejo de 2019 com o tema Porque Oxalá o Zé Pode Der, né, com um tecido todo branco. Oxalá. Dá para ver? É branco? Tá tudo bem? Tá ótimo. Eu tenho uma equipe aqui maravilhosa. Nossa, um luxo a equipe aqui do cortejo. Né? A equipe do Histórias Contadas em Tecido. Um luxo. Então é isso. Branco sobre branco, porque Oxalá o Zé Colidé. E nós contamos essa história, inclusive levando todo o livro, todos os capítulos do livro do Mestre Didi, porque Oxalá o Zé Colidé. Procurem lá, tudo estampado nas fantasias do Cortejo Afro. Cada grupo de fantasia tinha um trecho da lenda. Então, é a história de você se procurar e encontrar o outro. Um lendo no pano do outro. Essa foi a ideia do carnaval, porque Oxalá usa Codidé. O último ano do cortejo, temos quanto tempo? 10 minutos. 10? Nossa, tem muito tempo. Te dei mais 5. Eu ganhei mais 5 minutos aqui. Mas enfim. Esse foi o último carnaval do cortejo afro. Né? Oxumaré. Olha o pano. Deixa eu falar uma coisa. Esses tecidos todos, eles fazem parte justamente desse meu acervo de tecidos e fantasias de blocos afro e afoxé no Carnaval da Bahia. Então não mandem, Alberto Pita, quero um metro, quero comprar. Não existe. Daqui a 30 anos vocês podem procurar, que vocês vão encontrar. Eu posso até não estar mais aqui, mas os tecidos com certeza, porque eles vão continuar contando histórias. Então esse foi o tecido, o último carnaval nosso, Oxumaré, amor e diversidade, né? O orixá da ligação entre o céu e a terra, né? O orixá que leva a água da terra para o céu através do arco-íris, o orixá que simboliza o arco-íris, as cores, o orixá que simboliza também a serpente enquanto movimento, ligação, deslocamento. Então essa é a ideia do cortejo, ele é tudo isso. Né? Na verdade o cortejo afro é tudo isso e um pouquinho mais. Esse foi o último carnaval do cortejo e agora nós estamos em nossas cavernas, cada um na sua caverna e o cortejo está na sua. Estamos preparando o carnaval do próximo ano, que nós acreditamos que com essa vacina, e tomem a vacina, né? Tomem a vacina. Nós acreditamos que com isso nós vamos ter carnaval e vamos nos livrar dessa pandemia. E isso é um momento, como tivemos lá atrás, outros momentos também difíceis, enfim. Só para a gente esperar de um pouco. O pessoal, algumas pessoas perguntaram sobre comprar os tecidos e perguntaram se você tem loja. Aí eu respondi que fica aqui em Pirajá. Pois é, tá vendo? Perguntaram sobre comprar os tecidos. Esses dos blocos, nem pensar, porque justamente fazem parte do acervo. Né? E nós temos aqui em Pirajá, quem quiser me ver, vem aqui no ateliê, na estamparia, e eu gosto de receber as pessoas. E nós temos aqui uma lojinha, digamos, um espaço
onde temos, sim, algumas roupas e tecidos das pessoas que estiverem interessadas. Mas é muito mais um mote para vir até aqui, para conversar, para trocar ideia. Então eu gosto muito de pessoas que são da área, sobretudo da área de design, de moda, entendeu? E das artes plásticas, das artes, enfim, visuais, para a gente trocar ideia, conversar, fazer projetos. O História Contada é um projeto que é apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, né, através da Fundação Pedro Calmon, e nós temos o nosso Zulu Araújo, né, um ativista do movimento negro, né, que foi presidente da Fundação Cultural Palmares. Hoje ele é o presidente da Fundação Pedro Calmon na Bahia. A Fundação Pedro Calmon é a nossa parceira nesse projeto apoiado pela Lei Aldir Blanc. Então vocês fiquem ligados, porque nós não estamos só, né? Aproveitar e mandar um abraço justamente para essas pessoas da Secretaria de Cultura, a nossa secretária Arani Santana, para o presidente da Fundação Pedro Calmon Zulu Araújo, por apoiar, por acreditar, né? E estamos aqui através de um edital, então fomos contemplados pela nossa competência com o projeto Histórias Contadas em Tecidos. Estamos preparando um livro, também Histórias Contadas em Tecidos, né? Contando um pouco disso que eu falei agora, ou muito mais do que porque estou escrevendo, né, concebendo, e nós vamos ter um material bacana que vai ser dividido assim em décadas, né, do meu trabalho, 1980, 90, 90, 2000, 2010, 2020, ou seja, serão 4 livros, né, numa caixa bacana, que vai chegar aí nas livrarias, nas bibliotecas públicas, nas escolas públicas, sobretudo, que é do nosso interesse. Enfim, nós estamos aí. Agradecemos a presença. Agradecemos a presença de vocês, convidando para a próxima, que deve ser quando, Lilibete França? 25 de março. 25? De março. 25 de março, nós vamos estar já na nossa última live, na nossa última conversa, e aí eu vou fazer um apanhado, falar um pouco sobre essas questões aqui, mas também conversar sobre outros blocos, né, outras coisas que nós fizemos. Tocar noutros terreiros que eu falo que não é o terreiro do cortejo afro, noutros terreiros que é o terreiro, são terreiros do Malê, do Muzenza, do Ilê, do Olodum, que eu tenho uma estima muito grande. Enfim, fiquei lá quase 15 anos, praticamente de Paul Simon a Michael Jackson, dei minha contribuição no Olodum. Então nós vamos falar sobre essas coisas e encerrar o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Axé, vamos para frente.